Glórias a Deus. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, não? Amém? Deus, vamos dar um abraço nele lá. Como é que é o nome do irmão? Marcos. O irmão Marcos está aqui pela primeira vez. Alguém pode ir lá dar um abraço nele? Amém? Glórias a Deus. O Marcos não me conhece, os demais. Hoje eu vi quem trouxe água aí. Deus abençoe. A Bíblia diz que quem dá um copo d'água a um pequenino tem um galardão, né? Agora imagina uma garrafinha dessa gelada, né? É porção dobrada o negócio aqui. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, Marcos. Viu? É um prazer tê-lo aqui conosco. Meu nome é Joed, pastor Joed. Que você possa nessa noite usufruir desse ambiente, daquilo que Deus tem para a sua vida. Tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você aqui nessa noite. Viu? Amém? Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu fico muito feliz por mais essa oportunidade que me foi concedida, né, por mais este envio, vamos dizer assim, para que nós possamos compartilhar daquilo que o Senhor assentou no meu coração durante essa semana. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu sou grato ao Senhor por isso. É interessante porque toda vez que eu venho ao culto, eu peço a Deus de uma maneira muito especial, porque segundo a neurociência, nós vivemos 90% da nossa vida no automático. Tudo o que você faz, 90% da sua vida é no automático. Um exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você fica prestando atenção, né? Aqui é a primeira, a segunda, vou dar seta para virar ali, né? Depois que você está acostumado, você entra no seu carro, isso já não faz parte, isso é automático na sua vida. Você entra, engata a primeira, sai, pisa no freio. Então a sua vida passa a ser vivida no automático. Eu tenho certeza que muitos aqui às vezes já saiu de casa, quando está lá no portão, fala: será que eu fechei a porta? Né? Por quê? Porque aí você volta para ver, a porta está fechada. Porque você está vivendo no automático. Então peço a Deus, não deixe que isso aconteça comigo quando eu estiver na tua casa. Porque eu quero assimilar de tudo aquilo que o Senhor tem distribuído entre os seus filhos, para que eu possa crescer espiritualmente. O nosso crescimento espiritual, ele só é possível quando nós assimilamos na totalidade o culto do qual nós participamos. Entenda que você nessa noite aqui está prestando um sacrifício ao Senhor. O apóstolo Paulo até faz um apelo veemente lá na carta aos Romanos, no capítulo 12. Eu rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, um culto com inteligência. Não um culto pela emoção, mas um culto verdadeiramente voltado para Deus de uma maneira em que você possa usufruir da presença do Espírito Santo na sua vida. Interessante que eu estava falando com o Senhor, quando o pastor Kleber, ele me deu essa ordem de envio, né, para vir aqui compartilhar com os irmãos nessa noite, que uma palavra vinda da parte do Senhor. E uma coisa que eu sempre, há algum tempo já vem assim, mexendo com o meu coração, é aquela questão que nós sempre estamos dizendo, que nós estamos impartindo a vida do filho, ou que o filho, ele está fazendo parte das nossas vidas. E eu fiquei: Deus, como que funciona isso? Como que é isso? Como que eu chego a uma compreensão, a um entendimento daquilo que a gente às vezes fala? E é interessante que eu comecei a perceber, falando com o Espírito Santo, que
a melhor forma da gente afirmar que verdadeiramente o Filho faz parte da nossa vida é com o nosso tipo de comportamento. A nossa vida é que expressa isso verdadeiramente. E é interessante que quando a gente às vezes quer ser parecido com alguém, né? Eu tenho até o caso de um sobrinho meu que hoje ele está fazendo parte ali de uma igreja, graças a Deus, mas ele era muito roqueiro demais. Chegava até a ser enjoativo. Mas aí ele tocava violão, então ele tocava, se vestia, a maneira, o comportamento dele era de um roqueiro. Você encontrava com ele, você já percebia, olhava nas características dele, ele parecia um roqueiro. Então, a melhor maneira de nós parecermos com Cristo é termos as mesmas características dele. É possuirmos isso em nós, os mesmos atributos, a mesma virtude que estava no Filho. Então, o Espírito começou a conversar comigo dessa maneira, dessa forma. E eu achei interessante, teve um dia até que eu estava com o meu filho, e o Leandro falou assim: nossa, como vocês são parecidos. Eu falei: ainda bem, né? Poxa. Então, embora eu seja mais velho, mas ele carrega as mesmas características que eu tenho. Então, é importante que nós que Jesus não esteja presente na nossa vida só de falar, mas sim de viver a vida de Cristo. O apóstolo Paulo, e esse é o texto que eu pego como um texto para mim poder discorrer nessa noite sobre esse assunto, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11 e no verso 1, se puder ajudar a gente aqui. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 1. Primeira carta. Isso. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa frase do apóstolo Paulo naquela ocasião era uma frase muito de um peso muito grande, porque havia pessoas que tinham convivido com Jesus. Então, para você dizer para as pessoas: você sede meu imitador como eu sou de Jesus, ou de Cristo, era uma frase muito pesada. Ele tinha realmente que carregar consigo as características de Cristo, para ele poder afirmar isso, para ele poder dizer isso. Mas é interessante e é importante que você entenda nessa noite que, embora eu vou trazer aqui algumas características, algumas virtudes do Filho, ao qual nós devemos ser imitadores dele, isso não quer dizer que nós já alcançamos essa perfeição. O próprio apóstolo Paulo, que dá essa afirmativa, dizendo que nós deveríamos ser, ou as pessoas da época, ser imitadores dele como era de Cristo, ele vai dizer lá na carta aos Filipenses, no capítulo número 3, vamos ver o que diz lá. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao 16. Ele diz assim, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio
da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Você está entendendo? Você está conseguindo entender isso? O que ele disse? Então, nós estamos, irmãos, numa trajetória para atingir o alvo. Não quer dizer que eu ministrando essa palavra hoje, eu já tenha alcançado isso. Não. Assim como o apóstolo Paulo afirmou, nós estamos numa trajetória. E nós precisamos, como testemunhas, nós precisamos entender que é importante que nós apresentemos as características de Cristo. É importante para que nós possamos afirmar que a vida de Cristo habita em nós. Amém? E se eu fosse enumerar aqui todas as características, todas as virtudes, tudo aquilo que Jesus portava, seria impossível, né? Seria impossível colocar isso numa folha, vamos dizer assim, ou mesmo numa rede social. Mas eu quero trazer algumas características que vão nos ajudar a entender como realmente nós precisamos atender a alguns requisitos para que nós possamos verdadeiramente, amados, estar conectados a Cristo. Não só de palavras, não só falando, mas exercendo isso na nossa própria vida. Que as pessoas possam olhar para nós e começar a enxergar em nós características que comprovam aquilo que nós falamos, aquilo que nós dissemos. Então é muito importante que você entenda isso e que você continue nessa mesma intuição, ou nessa mesma vontade de se parecer cada dia mais com Cristo. A primeira virtude que eu coloquei aqui, e eu via isso quando eu falava com o Espírito, eu fiquei pensando na submissão que Jesus tinha. João vai dizer que no princípio era o Verbo, lá no capítulo 1 de João, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava falando de Cristo. Então Jesus, desde o princípio, ele já acompanhava toda a criação, todo o trabalho, tudo aquilo que estava sendo desenhado pelo Pai. Tudo isso Jesus já acompanhava. E Jesus já sabia do que seria necessário fazer. Quando Adão, ele cai na desobediência, e Deus ali, ele proclama uma alternativa para a recuperação da comunhão que havia entre Deus e os homens. Jesus já sabia o que viria e o que teria que ser feito. Mas em momento algum, Jesus acelerou as coisas. A submissão de Cristo foi de uma forma tão grande, tão poderosa, que Jesus, ele aguarda a vontade do Pai. Então, nós precisamos entender, trazendo para nossas vidas, que nós, irmãos, precisamos ter esse atributo presente em nós. A submissão à liderança, a submissão ao desenho que o pai da casa muitas das vezes tem colocado para que as coisas corram conforme a direção que Deus deu para ele, o desenho que Deus revelou através do seu Espírito na sua vida. Em momento algum
Jesus, ele ultrapassou os limites da submissão, sempre mantendo firme, sempre entendendo que era necessário esperar o envio do Pai. Vamos ver lá, João 20 e 21. João capítulo 20, verso 21. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus estava afirmando categoricamente aí que ele aguardou por todo o período que foi necessário o envio do Pai. Então a submissão de Cristo ao Pai, a submissão dele aguardando o momento exato, aguardando a ordem, para que as coisas pudessem fluir conforme aquilo que o Pai arquitetou, conforme aquilo que Deus desenhou. Então nós temos que entender, amados, que para que as coisas possam acontecer conforme o desenho de Deus, conforme aquilo que Deus projetou, é necessário haver em nós essa virtude da submissão, aguardar com paciência o momento certo, o momento exato, para que as coisas possam acontecer. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos pacientes, que nós saibamos esperar o momento exato em que Deus determina todas as coisas. Salomão vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Isso não fomos nós que criamos. Isso é o próprio Pai que desenhou. Isso é uma arquitetura dele, um desenho dele. Então, a submissão vai fazer com que nós andemos alinhados com Deus, andemos alinhados com a vontade do Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Interessante isso. A segunda virtude que eu observei em Cristo, olhando nessa minha pequena reflexão que eu fazia com o Espírito, é a obediência. A obediência foi algo de extraordinário que Jesus portava. E é aquilo que nós devemos buscar em nós. Então as pessoas, quando olham para nós, elas não podem nos enxergar de forma diferente. Tem que enxergar um povo unido, um povo voltado para as virtudes de Cristo, um povo submisso a Deus, um povo obediente a Deus. Jesus vai dizer lá em Lucas 22, do 39 ao 42, o Evangelho de Lucas, diz assim: retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, e ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Olha que interessante. Jesus expondo a sua obediência ao Pai. Ele diz assim: olha, não seja feita a minha vontade. Muitas das vezes, irmão, a gente quer fazer as coisas da nossa forma, quer fazer as coisas da nossa maneira, acha que tem que ser de um determinado jeito. Mas nós temos que entender que para todas as coisas, Deus já criou um desenho. Para tudo. Deus já criou, já há um projeto estabelecido por Deus. E a desobediência, ela é muito prejudicial, porque ela pode prejudicar não só a nossa vida, mas ela pode prejudicar as pessoas que estão à nossa volta. Interessante que quando eu meditava sobre isso, eu fiquei pensando na vida de Abrão. Abrão, o pastor, pai da casa, o pastor Kleber, ele comentou esses dias aqui, né, domingo, se não me engano, a respeito de Abrão. E interessante que Deus tinha uma promessa para a vida deles.
Tinha uma promessa para a vida de Abraão e de Sara. Veja bem que Sara, ela oferece para Abraão Agar, uma escrava. Eu fiquei pensando, poxa, se Abraão, naquele momento, ele tivesse conectado mesmo, né? Porque não estava, para fazer o que ele fez, não estava. Se ele estivesse bem conectado mesmo, ele diria para Sara, não, senhora, esse não é o desenho de Deus, essa não é a vontade de Deus. Não, mas acho que Abraão já estava meio de olho no negócio ali. Porque quando Sara ofereceu, ele não pensou duas vezes. Opa, né? Esse é o perigo, irmãos, da desobediência. A desobediência, ela não começa no momento, ela já vem. O inimigo sabia o que estava rondando naquela situação. Ele sabia. Ele falou assim, é a minha oportunidade de dar uma rasteira nesse pessoal aí, de fazer eles, envergonhar eles. Pensa bem, depois do que aconteceu, Abraão vai dizer para Sara, quando há aquele conflito entre Ismael e Isaac, aí Abraão diz assim, olha, a sua escrava está nas suas mãos. Não era comum isso. Até hoje no Oriente Médio é o homem que manda lá. A mulher não tem voz ativa. O que aconteceu? O mal que Abraão fez, o que ele fez, a coisa como aconteceu, gerou um problema muito sério, porque ele agora passou a gostar de Ismael. Era o seu filho. E agora? Vai mandar o menino embora? A desobediência de Abraão estragou a vida de Agar, porque ela estava bem, vamos dizer, estava bem ali dentro. É uma escrava que tinha as regalias. Abraão estragou a vida daquela escrava. Abraão estragou a vida do seu filho, Ismael. Até hoje há um conflito, né? Abraão, eu creio que Abraão, ele se sentiu tão pesaroso com essa situação, que quando Deus pede Isaac, ele não pensou duas vezes, ele falou, não, desobedecer a Deus nunca mais. Isso dá ruim. Então a obediência, irmãos, é algo que nós precisamos portar em nós, porque isso reflete o Cristo que habita em nós. Eu fiquei pensando também no caso de Adão, né? Adão, quando Deus fala para ele, ó, você pode aproveitar de tudo, só desse fruto aqui você não come. Eu acredito que naquele momento Adão já cresceu o olho naquela fruta. Ele só estava esperando alguém apanhar para dar para ele, no caso era Eva, né? Ele não titubeou. Quando Eva apanhou e foi dar para ele, eu comi. E depois põe a culpa até em Deus. Essa mulher que o Senhor me deu aí que... Então a desobediência, olha o que causou a desobediência de Adão. Uma tragédia na humanidade. Então, irmãos, nós temos que entender que esse tributo, essa virtude de ser obediente, de esperar o momento certo, de aguardar com paciência, de entender que Deus, ele já tem um projeto para cada um de nós. Há um desenho de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então nós não podemos querer dar um jeitinho, como já foi dito aqui no domingo, querer ajudar Deus e acaba atrapalhando. Não, a obediência é algo extraordinário que Jesus carregava. Jesus, ele afirma que, veja na frase que nós lemos, diz assim, ó, não faça a minha, mas sim a tua vontade. Então Jesus está dizendo que havia um conflito ali de vontades, tá certo? A vontade de Jesus sabia o que ia passar, irmão. Ali a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, sabe? Eu nem sei o que é isso, que sofrimento que é esse, irmão. Suar gota de sangue. Isso é algo terrível. O que Jesus vislumbrou ali naquela oração foi algo de muito terrível. Ele sabia o sofrimento que ele ia passar. Nós assistimos os filmes, às vezes até choramos com o filme da crucificação de Cristo. Nós às vezes nos emocionamos, mas irmão, nós não temos noção
do sofrimento que Jesus passou. Não temos noção do escárnio que foi feito com ele. Então Jesus, sabendo que ele falou assim: Pai, será que não tem uma outra maneira, não? Será que não tem outro jeito? Mas contudo, não faça a minha, mas sim a tua vontade. Isso é obediência. Nem sempre, irmãos, a gente vai concordar com as coisas. Nem sempre. Eu dizia para as pessoas, tem umas pessoas que às vezes nós conversávamos, né, uma conversa mais próxima, e eu dizia para eles que nem sempre obedecer é concordar, mas tem que obedecer. Jesus deu esse exemplo. Sabe por que Jesus deixou registrado isso? Isso não podia causar um conflito, essa frase, mas sabe por que ele deixou? Justamente para isso, para dizer para mim e para você: olha, não é mais a sua vontade que impera, agora o que impera é o plano de Deus para a sua vida, e entenda que o plano dele é melhor do que aquilo que você está planejando. A Bíblia diz que o caminho do homem é diferente dos caminhos do Senhor. Então a obediência, ela vai trazer para nós um ganho muito grande. Às vezes Deus nos livra de muitos males, e nos livra até de prejudicar outras pessoas, se nós mantivermos firmes a nossa virtude da obediência, se nós procurarmos isso em nossas vidas. Louvado seja Deus. Um outro atributo que eu enumerei aqui é a determinação que Jesus tinha. Jesus era uma pessoa determinada. Vamos ler lá esse texto, Marcos, capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, capítulo 6 de Marcos, verso 34 ao 44. Vocês conhecem bem esse texto da multiplicação dos pães. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhe muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: esse lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: provende-lhe vós mesmo de comer. Ao que eles replicaram: devemos ir comprar cerca de 200 denários de pão para dar de comer? Mas Jesus lhe indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo-se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhe que fizesse com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levou os olhos ao céu, rendeu graça e partiu os pães a seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão de peixe, 44 e último, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Veja bem, a determinação de Jesus fez com que todos presenciassem um milagre. Às vezes a gente para diante dos obstáculos. A gente tem a palavra de envio, a gente obedece, mas chega na hora que nós encontramos um obstáculo, nós não temos determinação suficiente para transpor as barreiras. É comum em nós enxergarmos os problemas maiores do que eles são. É comum em nós. Mas quando há determinação, nós não enxergamos o obstáculo,
nós enxergamos o milagre de Deus. Talvez para esse ano, para esta casa, foram elaborados projetos dos quais, muitas das vezes, nós olhamos e falamos assim, esse nós que não vai dar. Está faltando determinação. Porque quem provê é Deus. Você está servindo a Cristo. É Ele quem provê essas coisas. E Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de permitir o obstáculo para que você possa usufruir do milagre. Moisés, ele para diante do mar e ele começa a tremer. Bom, depois de tudo que Deus fez ali no Egito, agora Moisés se depara com o mar e ele começa a tremer. E Deus falou: Moisés, por que você está clamando para mim, rapaz? Você está enxergando um obstáculo, Moisés, para com isso. Você vai prejudicar essa gente. Diga ao povo que marche, porque eles estão ficando com medo, do mesmo medo que você está tendo, Moisés. Eu coloquei você para liderar, não foi para você transmitir medo para esse povo, não. Não fique olhando o obstáculo, Moisés. Seja determinado naquilo que eu te enviei para fazer. Então a determinação, ela vai fazer com que nós alcancemos lugares extraordinários em Cristo. Então, nós temos que entender que essas virtudes que nós estamos colocando aqui, elas precisam estar presentes na nossa vida, para que nós possamos falar com toda a convicção que nós portamos a vida de Cristo em nós. Você está entendendo? Está compreendendo isso? O quanto é sério essa situação? O quanto é sério isso, irmãos? Nós falarmos que portamos a vida de Cristo, nós precisamos caminhar, como diz o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado. Não é para você ficar desanimado, nem cabisbaixo, nem se sentir acusado, não. É que você está no caminho certo. Deus está trazendo para vocês reflexão, para que você fale: nossa, eu preciso melhorar nessa parte. Eu preciso alcançar isso. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo na minha vida. Não porque eu falo, mas porque Ele está refletido em mim. Louvado seja Deus. Uma outra virtude que eu pude observar em Cristo foi o comprometimento. O comprometimento, muitas das vezes, vai exigir de você sacrifício. Vai exigir sacrifício. Se você quiser realmente se comprometer com Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo, você tem que entender que você vai ter que fazer sacrifício. Vai ter que ter sacrifício. João, capítulo 10, verso 17 e 18. João 10, diz assim: por esse motivo o Pai me ama. Olha só. Por esse motivo o Pai me ama. Porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, antes eu entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. E esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Eu sei, sabe por que o Pai me ama? Porque eu sou comprometido. Por isso que Ele me ama. Nada vai tirar de mim o meu comprometimento. Eu acho interessante, eu abri um parênteses aqui, irmãos, que eu vou falar uma coisa que eu fiquei, quando eu estava lá meditando nisso, eu fiquei observando, e quando eu estava justamente falando, pensando sobre o comprometimento. Eu nunca vi uma casa com tantos voluntários como é aqui. Sempre, por todo lugar que você passa, é o líder de alguma coisa, é o líder de outra coisa,
Irmão, aqui parece que 100% da casa é voluntário, irmão. Cada dia que você chega, um está fazendo um negócio, está fazendo. E aqueles que não estão, pode ter certeza que estão prontos para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma casa voluntária, uma casa disposta, uma casa verdadeiramente comprometida com aquilo que prega, com aquilo que anuncia. Esses dias um amigo meu do trabalho, não vou nem falar a igreja dele porque é antiético, mas ele falou para mim: olha para você ver a que ponto chega a ignorância. Pastor também. Aí nós conversando lá, ele conversando com os meninos, eu trabalho numa área, ele trabalha na outra. Eu estou passando, ele falou: pastor Joé, chega aí. Você não é daquela igreja da parede preta não, né? Meu Deus do céu, rapaz. Eu sou. É mesmo? Sou. Ah, não acredito. Peraí, só me diz uma coisa, que eu também estou querendo entender. Onde está na Bíblia, onde se refere a Bíblia aí a cor de parede de igreja? Você pode me ajudar? Não, porque eu também posso estar, né? Onde que está dizendo que cor que tem que ser? Não, mas é que a ignorância. Não, é que quando lá no princípio havia trevas, aí Deus disse: haja luz. Então, eu falei: rapaz, faz isso não. Meu Deus do céu, rapaz. Você está sendo tão... Eu pensei que você estava iludido, mas agora eu vi que você está bem enganado. Rapaz. Meu Deus do céu. Mas olha que ponto chega as pessoas. A circunstância em que as pessoas estão sendo trabalhadas, a mente das pessoas estão sendo trabalhadas. Graças a Deus que aqui você tem a liberdade em Cristo, né? Aí eu falei para ele: olha, meu filho, você continua sendo um servo fiel, que eu vou continuar sendo um filho obediente, né? Um servo fiel, você é um filho obediente. Glórias a Deus. Então, o comprometimento é algo extraordinário, que realmente vai fazer com que nós entendamos que a nossa obrigação, irmãos, é levar isso para as pessoas. Eu fiquei mais amigo dele agora, porque agora eu sinto que ele precisa. Eu não fiquei chateado com ele falar isso não, porque eu percebi, irmãos, o quanto que a religião, ela afeta a vida das pessoas, traz as pessoas para uma situação em que elas são engodadas, elas são, traídas, vamos dizer assim até, porque eu creio que ele tem a maior boa fé, mas o sistema cria uma coisa tão terrível que aprisiona as pessoas, que aprisiona. Graças a Deus que nós encontramos a liberdade em Cristo. Eu não vou colocar aqui, as horas estão bem passadas, mas o apóstolo Paulo fala disso, né? Lá na carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 16 e 17, diz assim: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Mas o Evangelho genuíno de Cristo, esse que nós estamos vivendo, irmãos, de liberdade. A Bíblia diz: depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês não vivem mais debaixo de regra, você vive agora debaixo da mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa, uma outra virtude que eu vi em Cristo, e que o apóstolo Paulo também tinha, era a visão de reino. Sabe, as pessoas estão sendo enganadas por aí, achando que vão ainda para o reino dos céus, sendo que Jesus, olha, ele já está aqui entre nós, irmãos. Nós vivemos nele. Vamos ver lá, João 14,
do 1 ao 15, é importante ler isso aí. Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 15, do verso 1 ao verso 15. Não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto vou para preparar lugar. E quando eu for e vos estiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? E assegurou Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesse me conhecido, terias conhecido também meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o viste. E solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco que tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vós perdidos em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós perdeis algo em meu nome, eu o farei. E se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Jesus, está acontecendo tudo aqui. Está acontecendo tudo aqui, o reino do céu está acontecendo aqui. E você está olhando para onde? Querendo que eu mostre o Pai está aqui. Se você me conhecesse, você conheceria o Pai. O reino dos céus está entre nós, irmão. João Batista, quando ele está anunciando aqui, diz: olha, é chegado o reino dos céus, é chegado. Ele não disse vai chegar ainda, ele disse é chegado. É chegado o reino dos céus. Vamos aqui para o final, e as horas já estão avançadas. Uma outra virtude, e que eu acho primordial, e que Jesus trazia isso com ele, porque ele herdou isso do Pai, que é o amor incondicional. O amor incondicional. João, capítulo 15, do 9 ao 17. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedeceis aos meus mandamentos, permaneceis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneçam no seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que esse, de que alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigo, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Irmãos, são algumas das virtudes que eu trouxe aqui. É inúmeras as coisas. Jesus é extraordinário. É extraordinário. Eu quero só trazer uma outra aqui, você já conhece bem esse texto. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 ao 7. Você quer saber o que é o amor? 1 Coríntios. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos
e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito, 13 do 1 ao 7, espera aí. Nós pegamos o final aqui, capítulo 13 do 1 ao 7. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente, ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos. Se não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta com maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é a melhor cartilha para uma vida de afinidade com Deus, para uma vida aprovada no Senhor. Se nós queremos ter uma vida condizente com aquilo que nós professamos, esse texto do apóstolo Paulo, ele faz nos refletir sobre o nosso comportamento, sobre a forma como nós conduzimos as nossas vidas. É o que eu falei para os irmãos, eu não fiquei com raiva do menino, se pode ficar com dó, eu fiquei com dó dele, porque orando para Deus para que ele também encontre, irmãos, para que ele possa ser reconstruído, para que aquelas paredes das regras religiosas sejam derrubadas e a pessoa possa viver uma vida de liberdade. Aquilo que nós estamos vivendo aqui, aquilo que nós estamos presenciando aqui, nós temos que entender que isso nós precisamos levar adiante, para que as pessoas, elas também possam usufruir da mesma condição que nós usufruímos, da mesma situação que nós também vivemos. Eu vou terminar aqui. Com duas coisas muito importantes. Como chegar a isso? Eu falei, Deus, eu fui só alguns, só fiz 6 e já achei que dá trabalho, viu, irmão? Como diz o apóstolo Paulo, ainda não alcancei não, ainda estou precisando melhorar muito. Mas aí o Espírito Santo falou assim, não, mas eu tenho uma forma de ajudar você. Tem uma fórmula especial para te ajudar. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Tem uma maneira. Você não está sozinho não. Tem uma forma muito essencial para nossas vidas, que Deus liberou para nós. E o apóstolo Paulo, ele nos mostrou a chave para que nós possamos alcançar uma maturidade perfeita em Cristo. Efésios 4, do 11 ao 13. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado,
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Você entendeu aí? Pegou? 5 ministérios vão nos ajudar a chegar lá. Posso passar uma chave poderosa sobre a vida de vocês. Aí eu quero alcançar a maturidade. Eu quero ser uma pessoa brilhante em Cristo. Não foi eu que falei, não. Foi eu que disse, não. Que é através dos 5 ministérios que a nossa vida vai ser edificada. Amém, irmãos? Eu quero deixar só uma frase para encerrar. Agora eu vou terminar mesmo. Só uma frase. Entenda uma coisa. O diabo não tem medo daquilo que você prega. O diabo tem medo daquilo que você vive. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. O prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Oh, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Ó, ensina-me, quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso. Ó, ensina-me, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso. Ó, ensina-me, e quando eu perco é que eu ganho, e viver em ti eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Ele apareça
continue guardando e caminhando na medida da perfeição que você já alcançou. Esse é o segredo aqui, né? Paulo falou assim, ó, conserve a medida da perfeição que já alcançamos, né? Isso é tão tremendo que não nos deixa confortável em momento algum, né? É assim, é sabermos que sempre o Senhor vai nos levar a lugares nele, para manifestarmos o Filho. Hoje nós tivemos aqui a liberação de vida e fundamento. Nenhum dos fundamentos que o pastor Joed liberou aqui são fundamentos aprendidos apenas numa escola teológica. São fundamentos que o Espírito Santo precisou trazer luz, né? E quando traz luz sobre a nossa vida, irmão, fundamentos eternos e poderosos de obediência, submissão, foco no alvo. Qual é o propósito de Deus? Tem tanta gente esperando um reino distante, o reino já está entre nós. Fundamentos precisos que o próprio Espírito Santo nos discipula. Amém? Então fala para quem está do seu lado, não dá para a gente perder as quarta-feiras não, né? Não dá, irmão, é benção demais. Na verdade não dá para perder nenhuma reunião nossa, nenhum culto que nós estamos reunidos. Cada culto que você perde uma impartição de vida dessa, de receber isso. Amém? Glórias a Deus. Você está feliz com o Senhor? Amém? Tem alguém precisando de oração? Tem alguém que se sente cansado, sente amargurado, precisando tomar uma posição diante do Senhor, de entregar o seu coração para o Senhor? Tem alguém que está doente aí, que é uma oração? Então vem para cá, amém? Ajuda aqui com óleo, vem para cá, irmão. Tem mais alguém que queira receber oração antes de nós encerrarmos, irmãos? Amém? Daqui, pastor Alexandre. Vem para cá, o Marcos. Amém? O Marcos nos procurou, irmãos, agora. Ele é novo aqui no Putim. E ele falou assim, eu estou buscando amigos verdadeiros. Amém? Falei, então o Senhor te trouxe do melhor lugar, no lugar certo. Faz 2 anos que está aqui, Marcos? 2 anos. E aqui na região faz menos, né? Menos. E ele encontrou. Então vamos aqui. Vamos orar pelo irmão Genésio, que está com suspeita de dengue. Confirmou, não? Confirmou, então nós vamos orar, essa dor vai embora. Essa dengue que está rondando aí a nossa cidade, nosso estado, né? Pode ir lá. Nós vamos orar, vocês vão ungir. Pastor Paulo também está com dores, todos os sintomas da dengue. Maria Clara, nós vamos apresentar ela também aqui. O irmão Valdir já sarou, né? Nós vamos declarar como igreja, irmãos, repreendendo aqui. Pastor Joed, ora aqui pelo Marcos aqui, dá um abraço no Marcos. Comparte essa alegria, essa vida, junto com o Marcos. Amém? Senhor, nós estamos apresentando os teus filhos aqui, Senhor, nessa noite. Nós apresentamos, Senhor, irmão Genésio agora, derramamos sobre ele, Senhor, a tua cura. Repreendemos toda dor, repreendemos toda febre, Senhor. Declaramos em nome de Jesus, Senhor. E declaramos sobre a cidade de São José esse surto de dengue, Senhor. Nós repreendemos, Senhor. Ó, Senhor, nós declaramos sobre a vida, Senhor, dos teus filhos, sobre a tua filha Adriana, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos agora a tua vida e tua graça, Senhor Jesus. Nós declaramos a tua cura. Eu declaro em nome de Jesus a cura. Declara agora a cura em o nome de Jesus. Nós declaramos a cura em o nome de Jesus. Em nome de Jesus.
sobre a vida do Marcos, Senhor. Nós declaramos um tempo, Senhor. Ele não apenas encontrará amigos, mas encontrará uma família, Senhor. Nós escrevemos os dias do Marcos, um novo dia, nova história, Senhor. Declaramos em o nome de Jesus, Senhor, um tempo, Senhor, onde a vida do Marcos será escrita nessa cidade conforme o desenho dos céus, sabendo que o teu desenho é perfeito, que o teu desenho é o melhor para nós, Senhor. Eu declaro agora um tempo, Senhor, de revelação, de expansão da tua vida, Senhor. Declaramos em nome de Jesus, com ousadia, com intrepidez. Nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Deus, sim, Jesus. Oh, Pai, nós declaramos, Pai. Ensina-me, quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em Ti é o meu descanso. Oh, ensina-me, quando eu perco é que eu ganho. Aleluia. Viver em Ti é o meu descanso. Oh, ensina-me, e quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em Ti é o meu descanso. Aleluia. 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 Sim, Jesus. Sim, Pai, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Para o alvo, pelo prêmio Da soberana vocação de Deus em Ti, ó meu Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Se você crê nisso, diga amém. Deus te abençoe.